A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos da ETAD, é uma honra. Vamos esperar, tá? É uma honra estar aqui com vocês nessa aula estilo online, né? A nossa primeira aula desta forma. Quero agradecer a todos aí que estão entrando nesta nossa aula. Hoje nós estaremos estudando os profetas menores, sendo eles Naum, Abacuque e Sofonias. Glória a Jesus. Nós estamos aqui nesse estudo improvisado, na verdade na casa da pastora Marli, que gentilmente está cedendo a sua cozinha para a transmissão dessa programação. Irmã Doris já está online. Ela manda paz a todos, o irmão Roque também. O pastor Gisele também está aqui nos auxiliando logo mais. Doris, um abraço, minha querida. Grande coração para você. Irmão Júnior. Irmão Júnior, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Então vamos aguardar mais um pouco, todos os nossos companheiros. Irmão Cristiano, irmã Miriam também já estão online. Irmã Miriam, glória a Jesus. Deus seja louvado. Grande Deus, louvado seja Jesus. Meu Deus, meu Deus. Espero que vocês estejam bem, como estão passando aí de quarentena, né? Para quem está de quarentena, na verdade. Louvo a Deus também, porque nós estamos aí com a nossa fé inabalável, estamos aí na presença do Senhor. Ontem tentamos fazer uma live, né? Se assim podemos dizer, e acabou ela sendo derrubada pelo sistema, mas Jesus está reinando em nossos corações, glória a Deus por isso. Vamos entrando, aguardando a todos que entrem e para nós iniciarmos aí nossos estudos. A pastora Gisela ela vai dar maiores esclarecimentos, porém quero adiantar aos irmãos que o currículo da ETAD, todo programa de estudo da ETAD não vai sofrer alteração, mesmo com a pandemia em atividade. Semana que vem, possivelmente, já chegam os novos livros, então nós vamos estudar os livros poéticos, salmos, cantares, provérbios. É uma riqueza, uma grande riqueza de conhecimento através aí dos livros proféticos. Glória a Jesus. Vocês aí podem fazer as suas questões em casa e no melhor momento vocês vão preencher os gabaritos. Glória a Deus. Mais alguém está entrando? Por enquanto, somente esses que você já cumprimentou. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos. Deus. Muito bem. Quem quiser pegar um caderno para fazer anotações. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos aqui, né, nesta noite, mais uma vez, online, né, hoje para a nossa aula da ETAD, e creio que a maioria dos irmãos já estão aí online, entrando. Ontem tivemos o nosso probleminha, né, não nosso, né, mas ninguém conseguiu fazer live ontem, né, foi uma bênção, oh meu Deus, mas eu creio que hoje, em nome de Jesus, vamos conseguir aí concluir nosso estudo, porque a obra do Senhor não pode parar, né? Vamos entrando aí, compartilhem aí essa live, amados. Eu estou mais uma vez colocando aqui no grupo, que já estamos online, né? Para que todos possam, acho que o nosso irmão Adriano ainda não tinha entrado, nem a nossa irmã Débora. Vou colocar aqui que já estamos online. Glória a Deus. Vamos iniciar então, gente, o nosso trabalho. O pastor Gisele vai iniciar. Pegue aí sua caneta e vamos fazer as anotações de praxe e alguns comentários. E vocês podem interagir também conosco,
juntos através desse canal e na medida do possível nós vamos estar conversando com os irmãos. Se houver perguntas de uma demanda maior ao qual ficar pesquisa, e no grupo lá nós estaremos falando melhor sobre os assuntos mais polêmicos. Mas a princípio, vamos abrir lá na lição 7. Glória a Deus. Eu preciso só entrar aqui, não pela sala, porque senão não consigo ver. Livro de Naum, todos os páginas 105, diz assim: tendo exercido o ministério profético entre os anos 625 a 605 a.C., Naum, Abacuque e Sofonias vaticinaram ou profetizaram a respeito de Judá. Alguns historiadores projetam a data 710 a.C. para Naum, mas achamos a primeira mais viável. O assunto abordado por Naum é o julgamento e a destruição da grande capital da Síria, Nínive. Queridos irmãos, vocês se lembram que no livro de Jonas, de acordo com o grande pecado do povo de Nínive, a grande violência, Deus dá uma chance àquela cidade de conversão através do profeta Jonas. Os irmãos conhecem bem a história, já passamos por essa fase. Não se lembra que Nínive se converte ao Senhor, adota o monoteísmo, e por 150 anos eles teoricamente servem a Deus. Mas agora os ninivitas, eles voltam às velhas práticas, voltam ao pecado, voltam à imoralidade. Sobe ao trono Senaqueribe, fortifica toda a cidade, o país se torna uma grande potência militar. Em relação ao reino do norte, subjuga o reino do norte, mas não consegue atingir, ajudar o reino do sul, por conta de que os irmãos já estudaram. O Senhor se compadece do rei e expulsa Senaqueribe, e num dia só envia o seu anjo e elimina 185 mil homens. Portanto, agora Nínive está diante de Deus em pecado. É uma cidade que continua com a sua tradição de violência. Há casos que a história cita que eles maltratavam os prisioneiros, torturavam, faziam todo tipo de práticas imorais no seu contexto social. Então aí Deus levanta novamente profetas para pregar contra os pecados e advertir essa grande potência sobre os seus erros. Glória a Jesus. Pastora Gisele. Glória a Deus. Vamos continuar aqui com a leitura. Perdoe, pastor, até onde o senhor leu? Aqui, ó. Até Nínive, né? Sim. Tá. Então vamos continuar aqui. O objetivo foi o de transmitir Judá a ideia da soberania de Deus sobre os povos. A mensagem espiritual de suas páginas salienta o caráter íntegro de Deus e a de que um dia os ímpios impetinentes, no seu caso, os gentios, que insistem em viver segundo a vontade do maligno, serão esmiuçados pelo justo juiz. Abacuque foi músico, capítulo 3, e poeta. Possivelmente tenha sido um dos levitas coristas do templo. Seu estilo literário é único entre os profetas e o seu canto no 3º capítulo é um belo ode lírico sobre a teofania, aparição ou revelação da divindade, manifestação visível de Deus em relação à vinda do Senhor. O livro de Abacuque assemelha-se ao de Jonas. Ambos começam seus escritos atormentados por um problema grande, porém concluem obtendo uma solução divina. Quase 70% do livro de Abacuque ocupam-se do diálogo entre Deus e ele. Glória a
Só salientando que Abacuque, diz a história que ele era um músico e poeta e possivelmente um levita e corista no templo. Glória a Jesus. Salientando também que o seu livro assemelha-se ao profeta Jonas e que quase 70% do livro de Abacuque ocupa-se em um diálogo entre Deus e ele. Glória a Jesus. O que Abacuque procura ensinar ao povo é que o Senhor é santo, enfatizando a justiça de Deus ao punir Jerusalém. Como Naum, Abacuque também ressalta a soberania divina e o propósito de Deus em usar países pagãos, como a Babilônia, para cumprir seus propósitos. Este arauto de Deus é famoso pela sua declaração: o justo viverá pela fé, que primeiro abalou o coração de Paulo e muitos séculos depois o de Martinho Lutero. Só fazendo um comentário importante, espero que os irmãos não se esqueçam dessa passagem. Quando ele declara o justo viverá pela fé, ou melhor, por meio da fé, ou através da fé. Na verdade, o cristão, aquele que segue ao Senhor, ele, em nenhum momento da sua vida aqui nessa terra, ele pode confiar na sua própria força, nos seus próprios recursos, na sua própria ciência, no seu próprio conhecimento, no seu próprio intelecto. O cristão, ele aprende desde o início da sua fé, desde o fundamento da sua fé, que enquanto estivermos aqui nessa terra, a nossa forma de vida, a nossa forma de viver é através, em função da fé. Nós estamos fundamentados numa fé de um Deus que nós não podemos tocar, de um Deus que nós não podemos abraçá-lo. Nós não o fabricamos com as nossas mãos. Nós não o carregamos em procissões. Porém, o que nos fortalece é acreditar que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo que nós não possamos tocá-lo fisicamente, mas nós sentimos Ele em todo momento. Sentimos ao acordar, ao levantar, nas ações, quando oramos. E esse versículo foi o estopim para Martinho Lutero realizar a reforma protestante. E quando ele se vivia em meio a uma religião em que as pessoas podiam comprar a salvação, quando as pessoas podiam comprar perdão dos pecados, em que as pessoas precisavam realizar sacrifícios físicos, sacrifícios humanos, para agradar a Deus. E ele observa e ele se depara diante dessa passagem, e o Espírito Santo de Deus, através dessa passagem, comove o coração de Martinho Lutero. E ele rompe seus paradigmas teológicos com a igreja da situação. E ele então começa a pregar a reforma, a nova doutrina, a nova fé, que tudo que há entre nós e Deus é pela fé. Não envolve dinheiro, não envolve recursos financeiros, não envolve sacrifícios humanos, não envolve penitências, enfim, pela fé. Nunca seremos suficientemente bons, nunca seremos suficientemente maravilhosos, mas pela fé, pela graça que é em Cristo Jesus, é o que move a nossa vida espiritual. E não se esqueçam que essa passagem foi a passagem-chave, foi o estopim para nós estarmos aqui essa noite fazendo essa programação. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também vou ter que puxar a orelha do pastor Júnior aqui, mesmo que na live, viu, gente? Em relação ao horário, para a gente não perder, conseguir ler tudo. Então vamos continuar. Sofonias foi o único profeta menor de linhagem real, descendida do rei Ezequias, e profetizou durante o reinado do rei Josias. Juntamente com Joel e Zacarias,
Sofonias salienta o dia do Senhor. Apela uma última vez ao povo para que retorne a Deus, antes que um poderoso exército inimigo desfeche um ataque punitivo. Naum, Abacuque e Sofonias foram os últimos profetas de Judá antes da invasão babilônica em 586 a.C. Vai passar para eles a... Tá aqui. O seu tá aí? Vamos lá para a sentença de Nínive. Página 107. A sentença de Nínive. O pequeno livro de Naum enfatiza uma grande verdade. Deus não se deixa zombar. Prestem atenção, grifem essa frase porque ela é poderosa. O pequeno livro de Naum enfatiza uma grande verdade. Deus não se deixa zombar. Ele, por algum tempo, suporta a rebeldia e a soberba do homem, mas não indefinidamente. Nínive teve sua oportunidade de arrependimento através da mensagem de Jonas, mas agora a misericórdia do Senhor para com ela já havia se esgotado por voltar à prática dos pecados de então. Algum comentário, pastor Júnior? Não sei. Vocês grifaram aí, né, gente? Que é o Mimo Online. Mimo Online. Glória a Deus. Então vamos lá. Iraci, um abraço, Iraci. Lucimar. Urlândio. Hoje, Tereza. para os que estão entrando aí online, né, nessa noite, hoje nós estamos aqui com um estudo bíblico, né? Estamos, não é bem um culto online hoje, é um estudo bíblico dos profetas menores. Então você que está nos acompanhando aí online, aprenda um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite. Então continuando aqui. Fundo histórico, página 107. Jonas pregava aos ninivitas, os quais se arrependeram, mas aproximadamente 150 anos depois disso, encontravam-se atolados novamente na iniquidade. Infelizmente, a conversão da grande cidade de Nínive durou tão pouco tempo e agora Deus chama Naum para profetizar o julgamento e a destruição dessa cidade. Dessa vez, não haverá oportunidade de arrependimento e a queda do Império Assírio é inevitável. Prestem atenção agora. O livro de Naum foi escrito por volta do ano 600 a.C., 630 a.C. E Nínive caiu em 612 a.C. Atenção! O tema sobre o qual discorre a narrativa de Naum é o zelo de Deus. O zelo de Deus é o tema que discorre a narrativa de Naum. Grifem esta passagem tão importante. Ninguém pode se sobrepor ao Altíssimo. Sabemos o que aconteceu a Lúcifer quando tentou se posicionar acima do Senhor. A Síria, nos dias de Naum, vivia um estado de impiedade, tal que sua queda imediata era a única opção justa para Deus. Os reis desse país eram temidos pelos outros povos, por sua brutalidade, crueldade, agressividade e idolatria vil. Açoitavam seus prisioneiros até o ponto de arrancar a sua pele, usadas depois como ornamento nos seus castelos e templos. Isto era apenas uma entre muitas outras atrocidades que cometiam. Por isso, o furor dos céus tinha que ser derramado sobre os assírios. Para vocês terem uma ideia, só um comentário histórico, a humanidade foi ver esse tipo de atrocidade na Segunda Guerra, nos campos de concentração nazistas, em que, em determinado campo, eles retiravam a pele dos judeus e faziam abajures, né? É isso mesmo, abajures, né? Abajures. Então, abajures, não sei. com a pele dos judeus. Então, na verdade, a maldade, a brutalidade, o crime, eles sempre estiveram presentes na humanidade após a queda do homem. Ele apenas muda de lugar e muda a sua configuração. Mas ainda hoje, passado aí 70, 80 anos,
o mundo ainda tem horror ainda dos campos de concentração nazista, porque eles conseguiram repetir as mesmas atrocidades que os ninivitas fizeram nos tempos bíblicos. Que Deus nos guarde de uma nova fase como esta. Que Cristo possa ter misericórdia de todos nós. Vamos continuar aqui nesta página, pastor Júnior, ou vamos... Próxima página. Vamos lá. Indignação do Senhor. Aqui, começa aqui. A indignação do Senhor, página 108, desculpa. O Senhor reserva indignação para os seus inimigos. Quem pode suportar a sua indignação? Naum inicia seu livro com uma lista de evidências da ira de Deus. Os elementos da natureza secam, definham, derretem, etc., diante do furor do Senhor. Tudo retrata o zelo e o espírito de justa vingança do Altíssimo contra a Síria. Observe algumas características do zelo de Deus conforme a narrativa de Naum. Primeiro, Deus é tardio em irar-se, mas quando age, fala poderosamente. Não há quem possa suportar o seu furor. Terceiro, em meio à sua vingança há um refúgio para os justos. Quarto, a Deus pertence o direito. Ele se revela justo ao executar vingança. Quinto, a vingança do Senhor é total e completa. A sentença divina contra Nínive ou Assíria, conforme descrita pelo profeta Naum, é: farei o teu sepulcro porque és vil. Está lá em 1,14. Naum 1,14. Judá deve celebrar. A ruína total de Nínive é irreversível e Naum anuncia aos judeus que devem se alegrar. Os exércitos assírios nunca mais entrarão na terra do povo escolhido. O homem vil será totalmente exterminado. Alguns dizem ser este um dos reis do Império Assírio, possivelmente Senaqueribe. Sendo ele ou não, o resultado da aniquilação do seu povo continua sendo um fato da história. Por isso, as boas notícias de paz correrão pelas montanhas. Judá será consolado, convidado a celebrar suas festas novamente e a cumprir seus votos para com seu grande Salvador, por ter esmiuçado aqueles que oprimiam e escravizavam. Seríamos remissos se não acrescentássemos aqui a referência paralela desse versículo de Naum feita por Isaías. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Estas novas de salvação um dia serão anunciadas outra vez, e o Messias será entronizado para sempre. Os poderes malignos nunca mais oprimirão e os povos aclamarão a Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem, só um comentário em relação a Naum. Vou ler um trecho para vocês acerca da origem, né, da cidade de origem, para quem não sabe, da origem de nascimento de Naum. Diz assim: a origem do profeta, alguns acreditam que Eucosita refere-se a uma cidade da Síria situada a 38 quilômetros de Nínive, em Al-Qush, ao norte do atual Mossul, Iraque. Tal informação é a menos provável, visto que desde a antiguidade a cidade de Cafarnaum, na Galileia, casa de Jesus, cujo nome significa aldeia de Naum, é apontada como local de nascimento do profeta. Ou seja, há duas teorias da onde seria o local de nascimento, né, e de primeira residência aí de Naum. Uma seria hoje que seria o atual norte do Iraque, mas provavelmente de Mossul, né? E a teoria mais aceita é que realmente ele era originário nos tempos de Cristo, de Cafarnaum, o que significava aldeia de Naum. Glória a Deus. Vamos continuar aqui.
Posso começar a ler daqui? Sim, isso é puxar um pouco mais, senão não vai dar tempo. Puxar um pouquinho mais, senão o horário não permite. Nós vamos ler ali na página 109, onde fala da devastação de Nínive, mas nós vamos ler lá começar lá no último parágrafo. O leão, símbolo da Assíria, página 109. O leão, símbolo da Assíria, estava dominado, e a espada estava devorando os seus leõezinhos. As vozes dos seus embaixadores, ou representantes governamentais a outros povos, estavam em silêncio, indicando que não podiam mais apelar a outras nações por socorro. Página 110. Ai da cidade. Nesses versículos, o profeta ressalta as razões pelas quais Deus está se vingando de Nínive. Prestem atenção, grifem essas razões, grifem esse parágrafo. Primeira razão, é uma cidade sanguinária e cruel. Segunda, é uma cidade imunda, cheia de prostituição e feitiçaria. Terceira razão, é uma cidade que se julgou melhor e mais forte que outras grandes cidades como Noamon ou Tebas, no Egito, que a própria Síria conquistou em 663 a.C. e que veio a cair. Seria interessante vocês grifarem esse parágrafo. Vai ser muito importante para vocês aí na hora de preencher aí os gabaritos. Muito bem. Vamos aqui para... Tá. Só fazendo só um novo comentário, que a destruição predita pelo profeta, ela foi uma profecia de aniquilação. Nunca mais a Síria se levantou como nação após ser conquistada aí pelos babilônicos. As suas ruínas hoje elas se encontram no norte do Iraque e acredita-se que ela tenha sido fundada por Nimrod, né, mais ou menos nós temos uma previsão de 2000 antes de Cristo, 4.500 antes de Cristo é a data mais provável que os arqueólogos acreditam que Nínive tenha sido fundada por Nimrod. Os irmãos ficarem atentos aí a esses nossos comentários, qualquer coisa pode fazer aí os seus comentários que nós estaremos interagindo com os irmãos aí. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aí que nós estamos acompanhando aqui, tá? Se quiserem perguntar algo, se tiverem alguma dúvida, escrevam, porque a gente está acompanhando aqui e na medida a gente vai respondendo, tá? Vamos ali para a página 111. Vamos entrar em Destruição. Abacuque. Isso. Página 111. Abacuque é o profeta mais culto dentre os profetas menores e o último dentre os de Judá. Era filósofo, poeta e músico. Seu livro registra experiências práticas e comoventes. Encontramos na sua narração ensinos explicando por que a iniquidade não triunfa, que o Senhor é o Deus do universo e o seu desejo é que os seus filhos se comuniquem com ele, que feliz é o crente que espera pacientemente a revelação do Senhor. O ensino central do livro de Abacuque é: o justo viverá pela sua fé. O pastor Júnior já explicou um pouquinho, né? Tem algo mais, pastor Júnior? Não, só frisando que esse foi o ponto-chave da Reforma Protestante no século XV, né? E glória a Deus por isso que nós estamos aqui, pelo poder deste versículo, desta passagem. Foi o que Martim Lutero se baseou para romper, né, com a igreja atual, né, e protestar literalmente contra o paganismo. E glória a Deus, estamos aqui por conta desta reforma. Glória a Deus. Fundo histórico. O nome Abacuque significa literalmente abraço. Lutero comentou que Abacuque revela-se um encorajador ou alguém que acolhe outro no seu coração e nos seus braços,
como alguém que consola uma criança que chora, fazendo-a acalmar-se. Pouco se sabe sobre Abacuque. Possivelmente era um cantor do templo, sacerdote da tribo de Levi. Seria, nesse caso, filho nativo de Jerusalém. Contemporâneo de Jeremias, Abacuque profetizou após as reformas do rei Josias. Pouco tempo depois, Nínive caiu. Babilônia, ou o reino caldeu, passou a ser a potência dominante do mundo. No que se refere à política e à religiosidade em Judá, à época de Abacuque, as condições eram péssimas. O rei Josias tinha sido morto pelo faraó Neco. O rei Joaquim reinava agora sobre seu povo, mas infelizmente como súdito do Egito. A decadência moral e espiritual do povo o tinha conduzido a um deslize final e fatal. As profecias, avisos e reformas de Jeremias e Isaías sobre o ciclo nocivo do pecado tinham se cumprido várias vezes. E agora o povo estava arrogante e formalista, maduro, enfim, para o julgamento e o castigo decorrente disso. O tema do livro de Abacuque é a santidade de Deus e provavelmente foi escrito por volta de 610 a.C. Ao escrever, o profeta enfatizou a justiça de Deus sobre Jerusalém ou Judá, castigando o seu povo por ter ele continuamente esquecido do seu Senhor. Página 112. Atenção para este parágrafo. Grifem este parágrafo. Atenção. Sendo santo, o Senhor abomina o pecado, e aquele que insistir em transgredir eventualmente sente o flagelo e a tormenta da sua justiça. Os povos pagãos, como Naum predisse, foram e serão alvos da justa ira de Deus, e também as ovelhas escolhidas. Se não obedecerem à voz do seu pastor, terão que passar pelo tratamento amargo da disciplina divina. Mais uma vez, grifem este parágrafo. Algum comentário, pastor Júnior? Somente aqui em Abacuque 1 e 1 ao 4, nós percebem que Abacuque ele acaba entrando numa espécie de crise existencial, porque ele está contemplando o pecado, ele está contemplando as maldades, a violência, e ele, no seu modo de entender, ele acha que Deus está demorando para realizar o juízo. E isso começa a trabalhar no seu coração, na sua mente, e ele tem uma espécie aí de uma DR com Deus, né, vamos se dizendo, né? E ele mesmo acaba dizendo... expressa no mesmo momento o pensamento do salmista Davi, que declara: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Ele não entende o porquê Deus é tão longânimo, porque Deus dá tantas oportunidades e, ao ver dele, Deus está demorando para agir, né? Isso é uma realidade nossa. Nós vemos aí, nesses últimos 2 carnavais, as pessoas zombando de Deus, zombando da figura de Cristo, da nossa fé, da fé cristã, e a gente fica se perguntando: Deus, até quando isso vai? Até quando o Senhor vai tolerar essas blasfêmias? Até quando o Senhor vai tolerar esse tipo de coisa sem agir e sem causar juízo ou punições às quais o caso requer? Nós, como humanos, nós temos esse sentimento, e os profetas, eles não eram diferentes de nós. Mas Deus tem o seu tempo para tudo, Deus é sempre longânimo, e Ele sempre espera o momento certo, sempre dá oportunidade para que o homem possa se arrepender, independente do pecado que ele venha a cometer. Deus é longânimo, e esse trecho ele deixa muito bem claro isso na vida do profeta Abacuque. Vamos para a resposta de Deus? Sim, no capítulo capítulo 1, de 5 a 11, ele salienta o poderio militar dos caldeus, dos exércitos babilônicos, a nova potência que viria subjugar os assírios, e ele ressalta que
inevitavelmente eles também, em algum momento, eles também atacariam o Reino do Sul por conta de um futuro desvio de conduta diante de Deus. Bom, o pastor Júnior já resumiu aí, né, a resposta de Deus. Então vamos ler aqui de Abacuque. Abacuque 1, de 12 a 17. Depois de ouvir a resposta de Deus, página 112, tá, pessoal? Depois de ouvir a resposta de Deus, o profeta parece que teve uma certa dificuldade em aceitar o que o Senhor iria fazer com Judá. Antes ele reclamava da iniquidade do povo, mas agora, percebendo que a ira divina será desencadeada sobre Judá, Abacuque recua um pouco em seus protestos e procura convencer Deus que talvez tenha agido com demasiado rigor. O profeta não compreende o fato de o Senhor usar uma nação pagã para efetuar o seu propósito. Como é que um Deus de absoluta santidade pode usar da violência de uma nação pagã para punir seu próprio povo? Aplicando a analogia da pesca, Abacuque compara a Babilônia a um pescador que com suas redes e anzóis apanha muitos peixes. Com estas armas, Babilônia iria fisgar e capturar Judá. Os caldeus, de tão convencidos que eram quanto à sua força, ofereciam sacrifícios a seus instrumentos de conquistas. Alguns pensam que um tal culto às suas redes acontecera literalmente naquela época entre o povo deste império. Porém, não encontramos base suficientemente verídica para dizer que de fato aconteceu. A melhor interpretação é aquela que diz que estes artigos de pesca simplesmente simbolizavam as verdadeiras armas bélicas usadas para subverter e assolar as nações. Preocupado, Abacuque pergunta ao Senhor se a matança efetuada por estes bárbaros continuará sem piedade e por muito tempo. Ou como poderíamos analogicamente perguntar, quando é que a época da pesca dos caldeus terminará? Nisso observamos o coração quente e acolhedor do profeta, que sabia que o seu povo tinha desgostado a Deus e precisava ser disciplinado, mas não queria que sofresse tanto sob o jugo do novo poderio do Oriente. Por isso, intercedia e buscava obter de Deus razões mais compreensíveis referentes ao castigo vindouro a Judá. A visão, página 114. Aqui a gente vai falar sobre o capítulo 2 de Abacuque. O diálogo entre Deus e Abacuque continua. O profeta que ouvira da parte do Senhor o que estava reservado ao seu povo, agora aguardava uma segunda resposta. Verdadeiramente, esse arauto tinha demonstrado coragem e até ousadia em questionar os meios de agir de Deus. Há uma versão que insere aqui o provável pensamento de Abacuque. Eu sei que tenho me precipitado em falar ousadamente desta maneira a Deus. Portanto, resolvido a ouvir o Senhor, o profeta espera as suas palavras. Escreve a visão. Uma das proclamações mais inspiradas e comoventes de toda a Bíblia se encontra nesses versículos. Realmente, há razões de grande valor nessa resposta de Deus ao seu porta-voz. Antes de comentar a segunda resposta do Senhor, observe no primeiro versículo a determinação de Abacuque de receber esta mensagem de Deus. Ele se coloca numa torre de vigia ou posto de observação. Decidido, posiciona-se na torre, esperando receber o que o seu Senhor tem para transmitir-lhe. Nisso notamos a sua fé, evidenciada pela resolução de ouvir a voz de Deus. Obviamente, é um retrato simbólico, mas mesmo assim mostra o preparo do coração do profeta ante a expectativa da resposta divina. As instruções do Senhor para Abacuque consistem em escrever sobre tábuas de grande porte a mensagem sobre o juízo do ímpio. A mensagem seria tão clara e tão manifesta que até o apressado a leria e compreenderia o que estava escrito. A visão não trata do julgamento de Judá, mas do julgamento inevitável dos caldeus e de outros futuros inimigos do Senhor, como também
a preservação do povo de Deus. A visão cumpre-se-á no futuro, quando os babilônios serão julgados e mais adiante quando outras nações serão julgadas. A promessa do Senhor ao seu profeta é que, de fato, a visão se cumprirá. Não haverá cancelamento e nem omissão, mas apenas o cumprimento específico e exato da profecia. Glória a Deus. Só um comentário. Acho que vocês devem tomar nota. Vocês vão precisar dessa informação no momento de responder aí os questionários. Portanto, resolvido a ouvir o Senhor, o profeta espera as suas palavras. E gostaria que vocês grifassem esse trecho. E para complemento, também ele se coloca numa torre de vigia ou posto de observação, decidido posicionar-se na torre, esperando receber o que o seu Senhor tem para transmitir-lhe. O que vocês precisam entender, de acordo com uma das perguntas que vocês têm aí no seu questionário, é que por mais que ele tivesse ansiedade para obter, e ao contrário disso, ele se coloca numa posição para ouvir Deus. O fato dele subir numa torre de vigia, porque trata aí de um local de observação, aonde você estando numa torre de vigia, você poderia ter uma visão melhor do que estava acontecendo, você tinha uma geografia melhor para observar e, consequentemente, você teria tempo de receber a mensagem, de ter uma visão e de avisar o povo, avisar o castelo, o reino, a comunidade, a aldeia, que seja sobre o mal que estava por vir. Essa, na verdade, é uma das facetas dos profetas de Deus. Quando eu falo profetas de Deus, eu me refiro também a de Deus que recebem as mensagens de Deus através do Espírito Santo, ou a mesma palavra de Deus escrita, que é a Bíblia Sagrada, e com ela adverte as nações, adverte a igreja, adverte os pecadores. Então, a forma de se ouvir Deus é se colocar numa posição de que Ele possa falar conosco. Nós não podemos acreditar em pseudo-profetas que não têm uma vida de oração, não têm uma vida de comunhão com Deus, não têm uma vida de leitura da palavra de Deus e se dizem porta-vozes do reino dos céus. Todos os homens que Deus usou, todos os homens e mulheres que Deus trabalhou em suas vidas em relação a advertir o povo, eram homens e mulheres que estavam em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estão pedindo a hora do café, pastor Júnior. Eu vou ficar devendo para vocês aí a hora do café. Em breve voltaremos com as nossas bolachinhas. Com o nosso cafezinho. Teremos cookies. Cafezinho Dramicida. Glória a Deus, né? E o meu cafezinho sempre sem açúcar, não se esqueçam disso. Glória a Deus. Mas hoje tudo é virtual. Então aí saboreei aí um cafezinho online e glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amados, a gente vai avançar um pouquinho. Nós vamos ali para a página 117, a exultação de Abacuque. Tudo bem, pastor? Perfeito. Página 117, a exultação de Abacuque. Grifem esse primeiro parágrafo, grifem ele. A conclusão da mensagem desse porta-voz de Deus é singular. É uma exclamação de fé e ânimo ante as circunstâncias escuras de Judá. Ainda que essa terra nada esteja produzindo e os animais da lavoura tenham sido levados ou mesmo destruídos, todavia ele se regozija no Deus da sua salvação. Grifem este parágrafo. Muito importante. Pelos olhos da fé, o profeta viu além da carência de víveres de seu dia e avistou um futuro resplandecente, quando o Santo de Israel faria rejuvenescer a lavoura, os animais, a terra e o povo.
Seu coração, ao meditar nesse fato, palpitava alegremente. Abacuque entoava louvores ao seu Salvador. Com isso, sentia-se seguro e protegido na fortaleza do seu capitão, onde recobrava forças, corria e andava, dando glórias ao seu Senhor. Como é que Abacuque pôde se conduzir de tal forma? Porque ele não somente pregou sobre o viver retamente pela fé, como também aplicou este princípio espiritual à própria vida. Sua fé se alicerçava no Senhor dos céus e da terra. Assim ele podia confiadamente exultar no Deus a quem servia. Estava ciente de que as promessas de seu pai iriam se cumprir e que sua esperança iria tornar-se em gloriosa realidade. Algum comentário, pastor Júnior? Só ressaltando aos irmãos aí que, ao mesmo tempo em que o profeta Abacuque ele vaticinava contra os pecados da Síria, ao mesmo tempo também ele vaticinava contra os pecados do Reino do Sul, de Judá. Então, na verdade, ele tinha um duplo ministério, né, e Deus o usou dentro dessas duas situações, tanto no tocante aí ao declínio do Império Assírio, como também um protesto veemente contra os pecados de Judá. Não se esqueçam disso, glória a Deus. Deus não quer também, no nosso contexto, apenas profetas que profetizem dentro de quatro paredes, profetizem, eu não digo profetizar, eu digo pregar e anunciar a palavra de Deus para crentes, e sim também para os ímpios, para as nações. O nosso ministério é um ministério amplo. Deus nos chamou apenas para pregar para crentes, Deus nos chamou para pregar para todos. É isso que o Espírito Santo de Deus quer. O verdadeiro profeta, ele não há fronteiras para o seu ministério. É isso que nós estamos querendo dizer aqui com essa lição. Glória a Deus. Página 118. O dia da ira do Senhor. Sofonias significa o Senhor esconde ou o Senhor protege. O profeta é o único dentre os profetas menores que tinha parentesco com a linhagem real. Sua genealogia se encontra no primeiro versículo do livro que leva seu nome. Observamos que foi tetraneto do rei Ezequias. Possivelmente era de Jerusalém e influiu nas reformas religiosas do tempo do rei Josias. O relato de Sofonias, juntamente com os de Naum e Abacuque, procurou alertar o povo a voltar a Deus antes que o ataque militar e arrasador dos caldeus atingisse todo o povo e fosse tarde demais. Escrito cerca do ano 620 a.C., o tema do livro de Sofonias é o Dia do Senhor, principalmente os seus efeitos sobre Judá, que tinha sofrido 50 anos de crueldade e opróbrio sobre os reinados de Manassés e Amon. O paganismo e a corrupção alcançaram o auge em Judá durante esse tempo. No ano 640, Josias foi coroado rei, no Reino do Sul. 12 anos depois, iniciou uma grande reforma religiosa. Porém, o povo não cooperou e por isso teve pouco êxito. Nínive ainda não tinha sido arrasada e Babilônia, vassalo da Síria, já estava em ascendência. Anos depois, a própria Babilônia iria conquistar a Síria e, posteriormente, Judá. Jerusalém se encontrava em estado lastimável e seus profetas e sacerdotes tinham aderido à imortalidade, idolatria e insensatez. A cidade continuava palmilhando a estrada de trevas, mesmo após várias medidas disciplinares de Deus visando a mudança de sua conduta rebelde. Destruição futura. Depois de se apresentar, Sofonias começa bruscamente sua profecia dizendo que o Senhor vai consumir todas as coisas sobre a face da terra. Não é uma oração simbólica, mas sim uma proclamação da futura destruição da terra. O profeta inicia predizendo o fim de tudo e depois recua aos poucos, salientando o julgamento de Deus sobre nações específicas e o seu próprio povo. Contudo, sua declaração introdutória procura despertar Judá e trazê-lo de volta ao caminho reto, pois será incluído nesse grande holocausto se não se arrepender. Este trecho é um dos mais pavorosos dentre todos os relatos dos profetas menores.
Nele encontramos uma narração espantosa sobre o terrível dia do Senhor. Observe as frases sinônimas que Sofonias usa para descrevê-lo. Dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Acrescentando a essas expressões, outras de igual modo assustadoras, o profeta deixa bem claro que o tal tempo será tão extraordinário que fará do valente um covarde e do corajoso um ser apavorado. A primeira parte dessa passagem diz respeito a Judá. A segunda divisão inclui toda a terra. O versículo 18 indica que tentar subornar Deus com ouro e prata é inútil. O fogo do seu zelo alcançará todos e a consumação será total. Nada poderá salvar o homem daquela hora. Vemos que o castigo divino, principalmente sobre Israel, atinge 3 grupos de pessoas: os oficiais e filhos de reis, os homens cruéis e violentos e os que são indiferentes às coisas de Deus. A ira destruidora do alto inundará Jerusalém, Judá, as nações vizinhas e até os confins da terra, vindicando o Senhor. Fechadas estarão as portas da graça, da compaixão e da misericórdia, e não haverá mais piedade. A sentença das nações. Sofonias 2. Então, pessoal, atenção para grifem esse trecho. Vai ser útil para vocês aí na resolução dos exercícios propostos aí antes de predizer o castigo que assolará os povos ao redor de Judá. Sofonias convida o povo a se congregar e buscar a Deus, antes que venha o dia da sua ira. Buscai o Senhor a justiça, a mansidão, diz o profeta. Se assim fizer, o povo encontrará refúgio, escondido do furor, que vem do alto, escapará do julgamento que se aproxima. Grifem, por favor, isso vai ser útil para vocês. Nosso irmão Cristiano colocou aqui: com estas profenias, Sofonias foi perseguido pelo povo. Acho que é uma pergunta, né, irmão Cristiano? De certa forma, assim, as perseguições não são tão evidentes no caso desses profetas que nós estamos, nesses 3 profetas que nós estamos trabalhando. Se houve uma perseguição maciça e contundente, a Bíblia não deixa muito claro. Porém, nós sabemos que todo profeta de Deus, homem e mulher de Deus, que prega a palavra na sua unção, ele não é aceito. Todo profeta do Senhor verdadeiro, que não profetiza da carne, que não profetiza do seu próprio intelecto com fins financeiros, fins monetários ou com fins de ajuntamento, não são profetas bem aceitos. Porque o ser humano ele não aceita, ele não tem facilidade para aceitar a verdade. O ser humano ele não tem facilidade para aceitar as verdades bíblicas. São poucos os seres humanos que podem reconhecer. Quando isso acontece, é exclusivamente através do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Fora isso, o homem não aceita que ele seja confrontado através da palavra os seus pecados, os seus maus caminhos. Então, geralmente, todos os homens de Deus, de uma forma geral, uns em maior escala, outros em menor escala, sempre foram perseguidos e não aceitos nas suas respectivas comunidades, como foi no caso de Jeremias, que por muitas vezes ele foi espancado, tentaram assassiná-lo, tiraram a sua vida. Isaías, como diz, acredite-se pelo Talmud, né, pelas tradições judaicas, que foi cerrado ao meio. Também, né, tanto mais agora aqui no Novo Testamento, os pais da igreja, ou mesmo os apóstolos, praticamente a maioria foi martirizada porque confrontaram o mundo em relação aos seus pecados, né? Nós vemos hoje em dia as
igrejas que mais estão em crescimento acelerado, eu digo inchadas, né? Isso eu não considero isso crescimento. Se você procurar a raiz das suas mensagens, das suas pregações, elas não confrontam de forma nenhuma os pecados e a má conduta do ser humano. Elas visam outras áreas, né, como a prosperidade, como o enriquecimento, como benefícios, trocas, né, entre Deus e o homem, ofertas por bênçãos. Então ele tem um evangelho desfocado do que o evangelho da cruz, do que o evangelho de Senhor Jesus Cristo. Então, assim, isso é um evangelho mais atrativo, isso é uma mensagem mais aceita pelas pessoas. As pessoas não querem um compromisso, as pessoas não querem se render a Jesus, eles querem um evangelho que se adapte a elas. E no caso dos profetas, eles pregavam uma palavra em que o povo tinha que se submeter a Deus. E essa é uma mensagem que o mundo não quer. Vamos continuar aqui no texto 7, página 121. Página 121, texto 7, o dia do júbilo do Senhor. Para nós encerrarmos a lição de número 7. Vamos lá. Sofonias encerra o seu livro relatando o lado alegre do dia do Senhor. Salienta a salvação do remanescente de Israel em meio à destruição das nações. Suas profecias falam da época messiânica, momente quando Cristo voltará para restaurar Jerusalém e habitar entre o seu povo, como seu único e verdadeiro rei. Sofonias começa admoestando os judeus que permaneceram fiéis a Deus e esperaram nele, não somente no sentido de aguardar o dia do despojo, mas principalmente de ter esperança ou confiança na salvação do Senhor, que não tardará. 122. O dia da ira do Senhor virá, e as nações, assim como Jerusalém, serão julgadas e consumidas pelo fogo do seu zelo. Portanto, este holocausto servirá para purificar os fiéis, que unidos em espírito servirão a Deus. Os dispersos de Israel voltarão a Jerusalém e a sua terra. Do ponto mais longínquo do seu cativeiro retornarão, trazendo sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor. Os que restarem de Israel, o povo modesto e humilde deixado em Jerusalém, ou melhor, os que forem piedosos, Deus os guardará do fogo e do furor, e continuarão confiantes no seu Salvador. Serão como ovelhas dóceis, que descansarão na presença do seu bom pastor, sem medo ou ameaças de invasores vorazes. No trecho, o profeta convida o povo a entoar um hino de louvor ao Senhor. Animado, pede que Israel cante e se regozije, e de todo o coração exulte. É ocasião de festa, porque Deus está no meio do seu povo. O Senhor, sabendo que agora os filhos de Israel lhe pertencem inteiramente, lança fora as sentenças e os inimigos que eram contra eles. O seu maior desejo diante dessas boas novas é congregar os seus remidos e deleitar-se neles com alegria, renová-los com seu amor, regozijar-se neles com júbilo. Eis, portanto, um dos grandes mistérios divinos. O poderoso Senhor e Salvador, sendo Deus justo e zeloso, é também um Deus que expressa real gozo em poder ter comunhão com pecadores arrependidos. O canto de júbilo, então, não é somente para o Israel da história, mas para todos os que fazem parte do Israel da eternidade, a Sião universal. A conclusão de Sofonias trata da volta de Israel à sua terra, o seu lar. Seu ponto de vista histórico enfatiza o retorno dos judeus da dispersão, o dia glorioso do seu retorno a Jerusalém. Os que atormentam o povo de Deus se defrontarão com ele e serão destroçados. O pastor busca as ovelhas que tanto sofreram e que estavam tão longe do aprisco. Sua ignomínia será transformada em glória e estarão unidos sob o seu rei, o povo de um nome e um louvor. Grifem o próximo e último parágrafo dessa lição 7. Atenção! Do ponto de vista espiritual, o profeta está predizendo a restauração final
e completa da família universal de Deus. O Messias a todos acolherá, o reino será estabelecido e para sempre serviremos e louvaremos, unidos ao Rei, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Esse trecho ele fala de uma restauração final e completa da família universal de Deus. Os judeus eles têm relutância e uma certa resistência em acreditar em Jesus como o Messias verdadeiro, porque o Messias, o Cristo, ele tem um plano universal para salvar e abranger a todos. Não é um plano exclusivista só para o povo judeu. Quando ele fala de restauração final, ele fala na verdade de um processo, todo um processo que desde quando em 1947 ou 48 Israel é restabelecida como nação, hoje já é uma das potências militares do mundo, mas isso ainda não acaba por aqui. Israel vai, juntamente com o Senhor, governar o mundo, juntamente com ele aí no período próximo, aí no período milenial. E, na verdade, o plano de salvação é para todos, um plano tanto para Israel como para também os gentios. É isso que esse texto está dizendo, quando fala sobre um plano final e completo da família universal de Deus. Não somente judeus e gentios, todos aqueles que reconhecerem Cristo Jesus como o verdadeiro Messias. Pessoal, eu vou depois colocar no grupo, né? Depois que nós terminarmos essa live, eu vou colocar lá no grupo as respostas do questionário do livro, tá? Como eu sempre coloco lá na nossa aula, eu vou colocar da página 123 a resposta desse questionário e também do questionário da lição 8. Eu mando um abraço aí para Sandra Fernandes. Abraço, Sandra. Deus te abençoe, minha querida. Pai, Sandra, Deus abençoe. Vai afinando essa voz aí, hein, para louvar a voz da verdade aí quando nós voltarmos, hein? Fica firme. Deus te abençoe, minha querida. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para o livro de Ageu, certo, pastor Júnior? Vamos para o livro de Ageu. Aqui na página, vou começar aqui na página 129. Lê essa introdução, pastor Júnior? Sim. Muita atenção nessa introdução, porque agora nós entramos no contexto de um profeta que ele foi usado por Deus no período de retorno, de reestabelecimento do povo que outrora era cativo e que agora ele está retornando aí do cativeiro. Então é um momento aí outro panorama, né? Nesse momento aí dos profetas menores. E de qualquer forma agora existe um outro cenário, agora existe um povo que precisa de esperança, um povo que precisa de incentivo, um povo que precisa de reunir forças, de superar os traumas, de superar aí, o passado, né? Os resquícios, né? Do pecado. Isso não é um trabalho fácil, isso não é um trabalho tranquilo. Trazendo para os nossos dias hoje, nós fizemos até um comentário desse gênero na outra reunião nossa da Itália. Você pregar para um pecador é um tanto mais descomplicado. Você tem uma mensagem forte, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, e ela vai de encontro ao coração do homem pecador, e o homem ele acaba não resistindo, né, a essa mensagem, a esse amor, por conta que a palavra de Deus em si ela é poderosa. Mas uma coisa é mas uma outra coisa, aliás, melhor dizendo, é você pregar
para alguém que já conheceu Deus, que já conheceu, no nosso caso, Jesus Cristo, que já foi batizado, que já frequentou, que já foi um obreiro, que já passou por várias denominações, aí torna-se um tanto mais complicado você trabalhar com esse nicho de pessoas. E nesse momento agora, Ageu se depara com uma nação que conheceu a Deus, uma nação que, através aí dos seus pais, ouviram das maravilhas de Deus, ouviram acerca do poder de Deus, do juízo de Deus, mas agora é um povo machucado, é um povo ferido, e agora torna-se uma nova fase em relação aos profetas, e Deus então começa a agir na vida desses profetas de uma outra forma, a qual nós vamos adentrar agora. Está online aí conosco a nossa irmã Simone Longuin. A paz do Senhor, amada, seja bem-vinda, viu? Hoje nós estamos aqui com um estudo bíblico, estamos estudando os profetas menores. Fique aí conosco, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Desculpa que hoje está tudo improvisado, a gente fez um improviso, mas nós vamos dar uma melhorada na administração, quem sabe até trazer uma aula, ou mesmo fazer essas filmagens lá na igreja, tudo por conta aí dessa quarentena, mas as coisas vão melhorar em nome de Jesus. E fica à vontade, né? E se houver alguma dúvida que nós possamos responder aqui ao vivo, bem, senão nós vamos anotar e na próxima programação a gente vai estar esclarecendo aí qualquer dúvida em relação à lição. Vamos lá para a página 129, por conta do horário, senão nós não vamos conseguir finalizar. Página 129, exortação. Ageu apareceu no cenário judaico em hora muito crítica. O povo encontrava-se em um estado confuso e indiferente quanto à continuação da reedificação do templo. Grifem esta passagem, como o pastor Júnior acabou de explicar, né? Era um outro contexto, um outro cenário, então grifem aí. Mesmo após a volta à sua terra e o início das obras do templo, os filhos de Israel ficaram desanimados e retornaram ao velho costume de esquecer-se de Deus. A apatia reinava, razão pela qual o Senhor mandou o seu mensageiro para reanimá-lo. O nome Ageu significa festivo ou minha festa. Este profeta promoveu a construção do templo, a fim de que as festas sagradas fossem retomadas. Provavelmente Ageu nasceu na Babilônia e voltou com o primeiro grupo de judeus a Israel sob a liderança de Zorobabel, no ano 538. Conforme o livro de Esdras, foi de 50.000 a primeira leva de judeus repatriados. Em 537 iniciaram-se as obras do templo, mas logo depois, por causa da perseguição dos samaritanos e de oficiais persas, abandonam o grande projeto. Ageu começou a pregar sua mensagem anos depois disso, sendo a data do seu livro o ano 520 a.C. Só reforçando o que nós já falamos, né? É um outro momento, é um momento extremamente delicado na vida do povo. Eles retornam do cativeiro, babilônico. Agora, a Babilônia já não é mais a grande potência militar. Os medos persas, eles dominam o Império Babilônico, e existe um outro governo no qual o próprio profeta Isaías havia vaticinado que surgiria um homem, né, por nome Ciro, que daria aí aval ao povo para retornar à sua terra. Agora, como eu já disse outrora, o povo está desanimado, porque eles precisavam reconstruir o que outrora fora um grande templo, um templo onde Deus fazia presente, onde Deus operava milagres, maravilhas. Agora o povo encontra, além do desânimo, além da falta de fé, da falta de esperança, ele encontra oposição dos samaritanos. Lembra-se de quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os povos que se misturaram, né, ao reino do norte, né?
no momento em que eles foram para o exílio na Síria, e a Síria eles tinham uma forma de política, de miscigenação, eles gostavam de misturar as nações locais para que elas perdessem a sua identidade política, para que elas perdessem a sua identidade religiosa e, consequentemente, se enfraquecessem e não tivessem forças mais aí para se rebelar ou de exigir aí direitos territoriais. Então ali onde era o Reino do Norte, em Samaria, ali na sua capital, o povo se mistura, torna-se uma nação mestiça, né? E começa a ter conflitos aí com os seus irmãos, né? Os irmãos judeus, que estão retornando para a reconstrução de Jerusalém. Então, alguns persas residentes que tinham interesses econômicos na região começam a fazer oposição, porque não é interessante que Judá se restabeleça, que o povo crie uma nova identidade nacional, que eles tenham novamente o seu templo, que Deus comece novamente a interagir com o seu povo. Isso para eles não era aceitável, porque iria atingir diretamente os seus interesses pessoais. E os samaritanos, por sua vez, tinham também outros interesses, como também aí a inveja e a intolerância em relação a que Judá se restabelecesse novamente. Então, era um outro momento também terrível, porque era muito difícil você devolver a fé a alguém que a perdeu. Somente através do Espírito Santo de Deus, como foi o caso que Deus operou na vida destes homens para trazer ao povo uma nova esperança de fé e de reconstrução nacional. Nós vamos lá para a página 131. Página 131, pensar no passado. O povo é convidado a pensar no que aconteceu no passado. Por 2 vezes a frase "considerai o vosso passado" é mencionada pelo Senhor nesse primeiro capítulo. Os resultados não foram bons. A rebeldia do povo lhe causou muita dor e sofrimento. Ao relembrar isto, Deus procura abrir-lhe os olhos, mostrando o perigo que corre em se colocar outra vez sob sua ira julgadora. Grifem o próximo parágrafo, importante, grifem. A consequência da falta de fé dos filhos de Israel para continuar a reedificação do templo foi uma seca que sobreveio à terra. Não chovia em Judá, tanto nas planícies e baixas, como nas montanhas. O Senhor lhes diz: então, que lancem mãos à obra, subam os montes, busquem materiais e edifiquem a sua casa. Então, bênçãos do alto, materiais e espirituais voltarão a ter lugar na terra e em meio aos seus habitantes. Glória a Deus. Esse trecho aqui é muito interessante que o Senhor está dizendo. Mãos à obra. As coisas estão difíceis, as coisas não são fáceis, há um custo, há um preço a se pagar, mas trabalhem, avancem, façam, e eu vou abençoar vocês, tanto na esfera material como na esfera espiritual, e eu vou voltar a estar no meio de vós. Para nós, esse momento que nós estamos passando, para nós é importante essa mensagem, em que nós estamos em meio a essa crise. Em breve teremos uma crise econômica também, além de uma crise sanitária, e teremos que ter forças para recomeçar, para reconstruir, para resgatar a fé das pessoas. Vocês que serão aí futuros obreiros, futuras obreiras, pastores, missionárias, vocês têm que ter em mente que nós teremos que subir os montes, buscar materiais, reconstruir, né? Não sei como será o retorno das nossas atividades, mas a fé de muitos
vão se esfriar. E vai ser a hora, que assim como o povo de Judá subir aos montes, buscar a presença de Deus e colocar mãos em obra. Não se esqueçam disso, nós somos os profetas da atualidade. Glória a Deus. Página 132. Motivação. Começar um trabalho é uma coisa, continuar é outra. Ageu não parou de pregar assim que Judá se animou e pôs a mão no arado. Ele também continuou a profetizar, procurando agora incentivar o povo a terminar o templo. A segunda mensagem da parte de Deus para Ageu veio mais ou menos um mês depois de o povo iniciar a obra. Aparentemente, alguns estavam pensando na opulência do primeiro templo. Lembravam dos dias de Salomão e de todas as festividades e cerimônias que marcaram a inauguração daquela primeira casa, com grande gozo e demonstrações. Agora, ao contemplarem a edificação desta segunda, notaram que este templo iria ser menor e menos suntuoso. Grifem o próximo parágrafo. Conforme o Talmud, que é a coleção de tradições judaicas, a arca, o fogo sagrado ou a Shekinah não se viam nessa segunda casa do Senhor. Por isso, algumas pessoas começaram a pensar se valeria a pena prosseguir e possivelmente o desânimo voltou a atormentá-los. Grifem até aí. Ageu, entretanto, levantou sua voz e declarou a Zorobabel, a Josué e ao povo: sê forte. Em outras palavras, ânimo, coragem, não olhem para trás, mas sim para frente, e continuem a trabalhar. O profeta lembrou ao povo que o Senhor estava com eles, que sua aliança quando saíram do Egito ainda estava em vigor. Seu espírito não tinha se transferido para outro povo, mas continuava no meio deles. Enfim, não precisavam se preocupar, pois o Deus que fez grandes prodígios iria fazer maravilhas até maiores nessa casa e em suas vidas. Há várias referências no Antigo Testamento que se relacionam muito bem com esse trecho. Não temais, lá em Êxodo. O Senhor é conosco, não os temais. Sede fortes e corajosos, não temais, não temas. Não podemos também esquecer o clássico trecho pentecostal no livro do companheiro de Ageu. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. A obra de Deus, ela nunca vai ser fácil. A obra do Senhor, ela sempre vai haver oposição, dificuldades, falta de recursos, falta de pessoal. Sempre foi assim. Desde de Pentecostes até os dias atuais, a obra do Senhor, a obra do Senhor, eu quero grifar bem isso, a obra que for do Senhor, ela sempre sofrerá todo tipo de posição e oposição, de dificuldades, seja de ordem financeira, sempre haverá. Mas em detrimento a tudo isso, sempre a obra do Senhor triunfou, sempre vencemos, sempre avançamos, porque a nossa fé, como eu disse no início dessa reunião, nos recursos intelectuais, está baseada no apoio humano, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, sempre no seu ministério haverá oposição, haverá intrigas, haverá inveja, haverá falta de apoio, mas no final você vai vencer, porque a obra não é sua, a obra não é minha, ela é do Espírito Santo de Deus. Assim como foi nos dias dos profetas menores, até os nossos dias, sempre venceremos e vamos vencer novamente. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa irmã Débora, pastor Júnior, está dizendo, não sei se será possível hoje ou na próxima aula, que ela gostaria de saber mais detalhes de Zorobabel e de Josué, desse Josué. Não sei se... Qual Josué que não está aqui? Irmã Débora, eu acho que é aqui, né, que fala aqui, ó. Ageu, entretanto, levantou sua voz e declarou a Zorobabel, a Josué e ao povo: ser forte. Ah, sim. No caso que ele se refere aqui a Zorobabel,
Zorobabel era como se fosse uma espécie de um governador, de um administrador do território que Judá havia voltado, na verdade, com autorização dos medos persas. Zorobabel, na qualidade de administrador político, né, ele veio a fim de administrar a reconstrução da cidade, e então ele tinha assim um perfil mais administrativo, mais político no caso. Em relação a Josué, a Bíblia não tem muitas informações, mas com certeza, pelo contexto que nós entendemos, ele era um dos auxiliares ou um dos oficiais que vieram com eles do cativeiro para ajudar aí na administração deste retorno, né? Porque a cidade estava destruída, os campos não estavam cultivados, o povo precisava comer, o povo precisava criar aí um novo exército de segurança nacional, o povo precisava restabelecer o culto a Deus. Então, na verdade, ele não vem sozinho, ele vem com toda uma equipe, e com certeza esse Josué fazia parte aí dessa equipe. Entretanto, eu vou tentar fazer uma pesquisa mais profunda aí, junto aos materiais da ITAD e lá na faculdade também, mas é muito provável que esse Josué que ele está se referindo aqui é um dos auxiliares dele, aí, um dos secretários aí de Estado deste novo governo provisório aí de Jerusalém, da Nova Jerusalém, vamos dizer. Vamos continuar aqui na página 133. A glória maior. O Senhor diz a Judá que a terra, o céu, o mar e as nações serão abalados. Toda esta agitação assinalará a volta do Messias, que chegará e será um espetáculo sem igual. Os povos e toda a natureza se manifestarão jubilosamente. Deus exclama que os tesouros da terra lhe pertencem. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava provavelmente entristecido, porque era pobre e não tinha condições de adornar o templo, como antigamente. Mas o Senhor o lembra que as riquezas da terra lhe pertencem. O esplendor futuro da sua casa será muito impressionante, pois não somente será um belo templo e de bom grado aos seus olhos, mas principalmente brilhará com a glória de Deus que a encherá. Próximo parágrafo, grifem, muito importante. Ao transmitir estas palavras a Judá, Ageu procura mostrar que a real beleza do templo será a presença do Senhor. A glória que se evidenciará será maior do que aquela da primeira casa. E também os filhos de Israel gozarão de paz em Jerusalém. Onde antes existiam lutas, guerras e opressão dos inimigos, agora a doce paz reinaria na santa cidade. Portanto, a casa seja um corpo humano, um lar ou uma igreja, que sejam consagrados ao Senhor, serão cheios da glória de Deus e da sua paz. Grifaram aí, né, o Migo Online. Glória a Deus, não esqueçam de grifar aí, gente. Consideração. A terceira mensagem de Ageu salienta a importância da santidade. O profeta avisa ao povo que Deus não tolera a imundície e que é mister apresentar-se puro diante dele, pois só assim poderá abençoá-lo. As perguntas de Ageu nesses versículos são feitas aos sacerdotes, que conheciam a lei mosaica e poderiam respondê-las. O assunto da primeira pergunta foi sobre a possibilidade de a carne santa, ou carne separada para sacrifícios, transferir a sua santidade a um outro objeto ao tocá-lo. Os sacerdotes responderam negativamente. A segunda pergunta tinha a ver com a impureza. Se alguém ficava impuro por ser tocado em corpo morto, esse passaria sua impureza a um outro objeto, ficaria imundo. Ageu em seguida, atenção nesse próximo parágrafo, tá, pessoal? Tem algumas palavras-chave aí, eu vou falar, mas muita atenção nesse parágrafo. Ageu em segunda,
Sua impureza, que agora a dominava, era resultado de seus contatos e amizades com as nações pagãs. Atenção, por terem se misturado com os povos ímpios, grifem, ao seu redor e por passar muitos anos na Babilônia, observar a parte de sua cultura, seus costumes e práticas. Seria quase impossível não influenciar pelo menos um pouco a sua conduta, depois de tanto tempo em terra estranha. Portanto, o povo estava contaminado e seus trabalhos e ofertas ao Senhor eram imundos. Havia 16 anos que tinham voltado do cativeiro, mas os males da velha vida ainda predominavam. Glória a Deus. Considerando tudo o que está acontecendo. O profeta sugere que o povo faça um retrospecto e olhe com muita atenção para os dias que voltou do cativeiro, antes de iniciar qualquer obra no templo. Ageu leva Judá a pensar na ocasião em que começaram a se estabelecer na sua terra outra vez. Não havia muita comida, pestes enchiam os campos de lavoura. A vida era miserável, na pobreza. Os filhos de Israel tinham retornado à sua terra de mãos praticamente vazias. Cuidaram dos campos para colher seus frutos, mas esqueceram de consagrar seus esforços ao Senhor. Tentaram recomeçar a vida em Judá, sem primeiro buscar a Deus e conhecer a sua vontade para suas vidas. Sofreram as consequências dessa atitude. Soberba e suas lavouras foram destruídas. A negligência espiritual resultou em crise econômica. Nos anos que precederam a profecia de Ageu, o povo vivia triste e abatido, sem muito para comer e pouco para fazer. Estava de volta a Jerusalém, construiu suas casas, no entanto, faltou-lhe graça e disposição para construir a casa principal da cidade. Glória a Deus. Eu só queria fazer um parênteses aqui, na verdade, não está diretamente ligado a esse texto, mas eu não me recordo quem me perguntou, umas 2 aulas atrás, o que seriam as escolas de profetas. Então, antes que eu me esqueça, na verdade, no Antigo Testamento nada mais do que realmente escolas, né, agremiações estudantis, onde se era ministrada a jovens a palavra de Deus, né, as leis do Senhor, e eles eram treinados a ficar à disposição de Deus no caso de um chamado, evidentemente, de um profeta como ofício. Tanto é fato que muitos moços acompanhavam os profetas, né, os assistiam na sua missão, e invariavelmente um momento ou outro Deus os podia chamar também, e eles já estavam teoricamente preparados, né, no tocante assim, ao conhecimento das leis de Deus para este fim. Na verdade, esse trabalho ele iniciou-se com Samuel, e foram consolidados pelos profetas Elias e Eliseu. Então, na verdade, a escola dos profetas realmente era uma escola mesmo, né? Não era nada demais. Eles se preparavam, esses moços, eles ficavam à disposição do Senhor. Mais ou menos parecido aí com o nosso seminário aí da idade, né? Glória a Deus. E todos nós estamos à disposição de Deus para qualquer momento aí por um chamado maior e específico. Glória a Deus. Então, na verdade, eu não me recordo quem perguntou, mas a escola dos profetas é exatamente isso. Glória a Deus. Página 135. O dia da bênção. Graças à persistência de Ageu, o povo reconheceu a sua grande necessidade, considerou bem a sua situação e se santificou ao Senhor. 3 meses depois disso, os alicerces do templo estavam completos e agora Judá se chegava a Deus. Prestem atenção, grifem o próximo parágrafo. Por isso, o Senhor lhe disse: desde este dia vos abençoarei. As colheitas seriam abundantes e os celeiros ficariam cheios. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira dariam os seus preciosos frutos. Importante, grifem o mimo online.
Texto 4, a afirmação. A última mensagem de Ageu é repleta de promessas. O profeta encerra o seu livro tratando do futuro das poderosas nações gentílicas que serão esmagadas antes do início do reino milenar do Messias de Israel. Ageu também aborda de passagem o dia do Senhor, bem como a soberania do escolhido de Deus, o Messias. Aqui, Ageu recebeu uma segunda revelação de Deus quando o Senhor tinha em mira Zorobabel, o governador de Judá, declarando que, como fizera antes, na segunda mensagem, abalará o céu e a terra. Declara também que derrubará os reinos, nações e destruirá o seu poderio. Considerando estas palavras à luz da história e da interpretação bíblica, vemos que esta profecia aponta para os eventos bíblicos dos últimos dias. O profeta atravessa os séculos e chega ao tempo usando as nações, serão subjugadas pelo poder de Deus e Israel não sofrerá mais nas mãos dos seus inimigos. Grifem no próximo parágrafo. Findará a grande tribulação e virá o milênio. Os eventos bíblicos mencionados no versículo 22 enfocam a batalha de Armagedon, de que trata o livro de Apocalipse. Grifem este mimo. Isso é um grande e poderoso mimo, viu, gente? Só ressaltando, eu havia citado que os profetas de Deus, eles se deparam com diversas adversidades, né, oposição. Mas o que nós vemos aqui desde o início dos profetas maiores, e agora migrou para os profetas menores, e quero trazer para os nossos dias, e isso é muito importante para o ministério de vocês, ou futuro ministério, ou enfim, que além das oposições naturais, né, das potestades malignas, né, da sociedade e da libertinagem que assola não só nosso país, o mundo todo, a grande dificuldade do profeta de Deus no nosso século, assim como também dos profetas maiores e no caso agora, nesse novo ciclo, os profetas menores, era a atuação dos falsos profetas. Porque o combater o pecado, combater a mentira, combater as heresias é fácil. A Bíblia ela nos capacita, ela nos arma de todos os recursos literários para combater as falsas doutrinas e a libertinagem do mundo. Porém, nós se deparamos hoje com um aumento no número de falsos profetas. Nós observamos aí lives com pessoas com palhaçadas, inventando profecias, se banhando de sal ou de azeite, fazendo adivinhações, dizendo que está tendo visões aí de capetas, de diabos, enfim, cramunhão, enfim, não sei como você quer chamar esse derrotado, no fundo de copo, utilizando velas, e você percebe que um grande número de acompanhamentos, de lives, de acompanhamentos de live, como chama? Likes. De likes, né? Ainda bem que eu tenho a pastora Gisele para me ajudar. De likes. E as pessoas que realmente acreditam nessas coisas, elas ficam ligando, elas ficam pedindo profecias, e as pessoas, e a gente nota que essas pessoas acabam induzindo essas pessoas ao erro, acabam induzindo essas pessoas a tomarem atitudes que não condizem com a palavra de Deus, muitos até com intenção de ter medo de vantagens financeiras, dizendo que precisa manter as portas abertas, mas eu não entendo como alguém vai manter as portas abertas de uma igreja que é online, né? Eu gostaria que alguém me explicasse isso. E quando você chega com a profecia bíblica, quando você chega com a palavra de Deus, as pessoas têm dificuldade de entender o que é de Deus e o que não é. Porque apresentaram para ela um Jesus que fala através de sal,
ou de açúcar, ou de óleo, ou de vela, ou de fundo de caneca, e você traz um contexto bíblico, real, vivo, do sacrifício de Cristo e das doutrinas do Senhor Jesus, e as pessoas têm confusão, as pessoas não entendem, elas têm dificuldade de assimilar, porque elas acreditam que Deus é aquele que está sendo usado ali na adivinhação e nessas brincadeiras todas que estão sendo feitas aí nas lives, as pessoas ficam ligando, pedindo, e as pessoas ficam dizendo que se a pessoa não compartilhar, que ele não vai dar profecia. Deus não é palhaço, ele não brinca com a fé de ninguém. Deus não é um ator de circo, circense, ele é sério, o Espírito Santo de Deus é sério. Quando ele fala, estremece o céu e a terra, você sente a presença de Deus, você chora, você se derrete, você não suporta ficar em pé quando Deus fala com você. E tem aumentado esse número, um número grande, essas pessoas fazendo esse tipo de programação, e as pessoas estão sendo enganadas, e é uma grande dificuldade que homens e as mulheres de Deus têm de pregar a sã doutrina hoje, por conta dessas brincadeiras que estão sendo feitas aí na live, dessas lives, né? Pessoas que não estão na presença de Deus, pessoas que têm aí um histórico comprometido, e o Evangelho de Deus está com dificuldade de penetrar no lar dessas pessoas. Da mesma forma como no tempo dos profetas, a grande dificuldade, além do pecado, além do afastamento de Deus, era combater as falsas mensagens dos falsos profetas. Então prepare-se, você aí que tem a chamada do Senhor, você aí mulher, homem, jovem, que tem a chamada de Deus, prepare-se para a grande oposição, não só externa, mas também interna em relação à mensagem de Cristo Jesus. Vamos continuar aqui nesse último texto, né? Página 136, o escolhido anel de selar. As últimas palavras de Ageu versam sobre o Messias. O governador de Judá, à época, pertencia à casa de Davi. Fazia parte, portanto, da linhagem humana de Cristo. A história, porém, não revela qualquer grande honra que lhe tenha sido concedida. As honras de que tratam esses versículos serão concedidas a outro construtor do templo, em um tempo futuro. Grifem este último parágrafo. Atenção! Zorobabel é um tipo do Messias, o escolhido de Deus, representado aqui com um anel de selar, o que simboliza autoridade e soberania. Como Zorobabel, quando vier Cristo, estará intimamente relacionado com a casa de Deus e exercerá total domínio sobre a terra e todos os povos. Naquele dia, o dia do Senhor, em sua vinda, cumprirá plenamente a profecia do capítulo 2, versículo 9, quando a glória da última casa será maior do que a primeira. Está aqui o versículo, né, grifado aí para vocês, que está lá em Ageu 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Com esta profecia, quanto ao futuro, Ageu encerra o seu livro. Toda a oposição será eliminada, e o Messias, escolhido de Deus, virá em glória e poder para exercer o seu legítimo direito de rei e soberano Senhor sobre o mundo. A partir de então, a casa de Deus será estabelecida em Jerusalém. Glória a Deus. Encerramos aqui esse texto, essa lição número 8. Como eu já mencionei aqui para os irmãos, em seguida, assim que finalizarmos essa live, estarei colocando ali no grupo para os irmãos a resolução do questionário da lição 7 e também do questionário da lição 8. Já enviei aí para os irmãos, né, algum material aí no grupo. E quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade,
quiser pode me mandar mensagem através do grupo ou no meu particular e estarei enviando em seguida as respostas do questionário. Queria, realmente, o Júnior, você tem razão. Eu peço desculpas a nós na correria para iniciar essa live. A gente esqueceu do primordial, né? Que é a oração. Mas isso é fruto da correria. Mas nós foi bom o senhor ter nos advertido com amor aí. Nós vamos, para encerrar, estaremos fazendo essa oração. Eu gostaria também de falar para Débora, que a aula passada vocês não puderam vir, eu trouxe a resposta daquele seu questionamento sobre Elias, né? E também para o Adriano, quando ele apresentou para nós uma questão da Bíblia que falava sobre Oséias, eu também trouxe essa resposta, mas por conta do horário eu mando para vocês aí de uma outra forma. Mas assim, todas as perguntas que os irmãos tiverem do texto ou também nesse momento de quarentena aí, outras questões bíblicas, se os irmãos quiserem mandar, mande pelos canais, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, e nós, assim, o que não for possível responder de imediato, nós estaremos fazendo pesquisas e vamos conciliar aí essas dúvidas, porque esse é o objetivo dessa escola. Glória a Deus por isso. A aula que vem é a última aula sobre os profetas. Eu vou trazer, pretendo, é muito extenso, na verdade, né? São um material bem extenso, mas a gente vai dar uma resumida, porque eu quero fechar como vai ser a última aula em relação aos profetas. Existem algumas coisas que eu queria conversar com os irmãos sobre os profetas não literais, como aí reconhecer um falso profeta, a aplicabilidade de todo esse contexto na vida ministerial. Então eu acho que vai ser uma aula bem empolgante, vai ser uma aula gostaria que fosse bem interativa também, porque logo após nós estaremos entrando nos livros poéticos, e é uma fonte riquíssima de conhecimento. É uma pena que nós não temos muito tempo para discorrer sobre os livros poéticos, né? Vai ser um ciclo muito curto, 5 aulas, mas falar sobre salmos, provérbios, cantares é algo maravilhoso, é uma fonte riquíssima de mensagens, de tipologias, de metáforas, de poemas. É um mar, vocês vão adorar, vocês vão amar esse próximo ciclo. Mas para a aula que vem, eu gostaria de estar fechando com os irmãos, além da nossa matéria tradicional da idade, trazer um outro material para os irmãos, para nós fecharmos, se existem algumas dúvidas em relação aos profetas que não foram citados neste livro. Então nós gostaríamos de conversar um a um sobre esses profetas, para liquidarmos de vez aí essa lição, tá ok? Muito obrigado. Nosso irmão Júnior está parabenizando aqui o nosso pastor Júnior, seu xará, né? Pelo seu conhecimento histórico e bíblico. Obrigado, na verdade, Júnior, eu sou um aluno também. Eu sou um aluno mais velho. Sabe aqueles alunos que sentam no fundo da faculdade? que reprova 12 semestres para continuar cursando a faculdade. Eu sou esses alunos. Na verdade, eu sou um aluno também e eu estou me esforçando, não tenho muito tempo, né? Mas eu estou me esforçando muito e estou buscando conhecimento para dividir com os irmãos. E uma das formas de me fazer estudar mais ainda é vocês fazerem perguntas, tá bom? Então... Hoje, né, irmãos, foi nossa primeira aula virtual, né, online. Então nós também ficamos um tanto apreensivos, né, porque não sabíamos como iríamos conduzir, né. Então até, né, peço desculpa aos irmãos se em algum momento acabou aí não sendo tão como os irmãos esperavam, né, mas
creio que a gente vai se aperfeiçoando. Na verdade, eu creio que logo nós estaremos juntos novamente, né? Presencialmente, na casa do Senhor, podendo ministrar as aulas, podendo adorar ao Senhor. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, que de repente não tenham elencado aqui, nos envie lá no grupo, né? Que a gente vai sempre atendê-los. Eu gostaria até de dar uma sugestão, né? Se a pastora Gisele me permite. Se o irmão Cristiano ele tem aquele programinha que transforma as respostas em gráficos para vocês acompanharem o desenvolvimento acadêmico de vocês. Caso queiram mandar as respostas para a pastora Gisele, ela vai encaminhar para o Cristiano, ele manda para vocês os gráficos, para vocês não perderem a sequência de desempenho de vocês. Fiquem à vontade. Se quiserem mandar pela manhã, quiserem fazer as respostas e tirar fotos, né, do material de vocês com as respostas, ela encaminha para o Cristiano e ele manda para vocês aí os gráficos para vocês acompanharem o desempenho, né? Eu sei que vocês têm aí a sede de estar na pole position, né? Nós temos aí os Schumachers teológicos, né, da nossa escola. Então seria interessante que, se vocês quiserem, podem mandar as respostas para o pastor e te caminha para o Cristiano, ele manda para vocês os gráficos, né? Porque a nossa escola não acabou, o calendário escolar continua o mesmo, já está chegando aí os novos materiais. Estejam atentos ao grupo, nosso grupo ali, e glória a Jesus. Obrigado por tudo, gente. Abraço. Ó, nosso irmão Júnior manda uma advertência aí, hein, pessoal? Sem cola. Glória a Deus. A Débora também já tinha colocado lá no grupo, né? Pode colar? Eu escrevi lá, né? Faça o que o seu coração mandar, porque vocês estão com a prova aí na mão e vocês estão com o livro aí também, né? Mas brincadeiras à parte, foi enviado aí no grupo, né? E como o pastor Júnior disse, se quiserem me mandem as respostas, me mandem lá pelo WhatsApp, que na medida do possível eu e o Cristiano vamos interagindo e enviando aí para os irmãos. Deus está vendo, olha lá, o Cristiano disse, Deus está vendo, não cola não que Deus está vendo, viu? Cristiano é conhecido como o assírio, né? Ele é o terror das provas da idade. Ele e o babilônico Adriano. Cadê você, Adriano? Cadê o Adriano? O Adriano está quietinho. Seu babilônico, você está quietinho, né? E você não me ligou hoje, né, Cristiano? Cristiano ou Adriano? Adriano. Não me ligou hoje, né? Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Orlândio, vê se recupera agora essas notas, hein? É o momento, hein? Deus te usar para ajudar você daí, hein? Glória a Deus. E Dorinha! Dorinha! Oberadores, glória a Deus. A Doris está só nos estudos na quarentena. Estuda teclado, estuda Bíblia, glória! Dorinha, mas vocês estão de parabéns, gente. Não vamos desanimar. É isso glória aí. A Deus. Pessoal, obrigada mais uma vez aí. O Adriano tá online, olha lá. Tá sumido, né? Você sabe do que eu tô falando, né, Adriano? Olha lá, o Júnior tá dizendo que ele é de Judá. Depende de qual momento, né? Depende de qual momento. Mas agora é o momento, hein, Júnior? Babilônia não. Não, né? O terror da idade. Ele e a Débora. São dois irmãos mais desunidos, né? Eles não conseguem nem colar juntos, os dois. Eles competem para ter. O Adriano não deixa, ele vira as costas para ela. Ei, Débora, glória a Deus. Pessoal, vocês são maravilhosos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença, né, de todos. Que Deus abençoe a cada um. E espero que em breve nós possamos estar juntos, né, novamente, no templo, tomando um cafezinho. A Dori já falou que o próximo café tem que ser o da pastora, né? Então, eu já vou escalar a pastora para a próxima aula da ETAD, que for presencial, ela já vai estar escalada para fazer o café, viu, irmã Doris? Ai, meu Deus. Pastora manda a paz a todos, pastor Marli, pastor Roque. Fiquem com Deus e aquele abraço. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração forte agora. Pega na mão de alguém, não faça essa oração sozinho.
Nós vamos aí agradecer a Deus por esse momento aí que nós tivemos juntos, nessa live. E Deus vai nos despedir para a glória. Ai, irmão João, né? Tá escondidinho. Até na live o senhor se esconde, né? Tá escondidinho, né, Até irmão? na live, né? Meu Deus do céu. Ei, irmão João. Vamos orar então. Olha Deus, quem está aparecendo aqui? Solange. A Sol. Ei, Sol, minha querida, estou orando por você, minha amada. Nós te amamos muito, minha querida. Fique em paz, vai passar. Vai passar, minha querida. Vai passar, você vai vencer. Nós nos encontraremos do outro lado do deserto, minha querida. Nós vamos se encontrar. Fique em paz. Bom? Glória a Deus. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento que nós passamos, Senhor, na tua presença, através desse estudo bíblico. Meu Pai, eu te louvo pela vida de cada aluno, de cada aluna. Deus maravilhoso, repreende todo o mal, cobre eles com o teu precioso sangue. Meu Deus, que nenhum mal, que nenhuma praga, que nenhum vírus, que nenhuma doença possa alcançar a tenda dos teus irmãos, dos teus filhos. Meu Deus maravilhoso, abre nosso conhecimento, nossa mente, para compreendermos a tua palavra, compreendermos, ó Pai, os teus mistérios. Deus maravilhoso, ser conosco. Jesus, abençoa o pastor Marli, irmão Roque, ministério da tua casa, a idade, meu Deus. Toma tuas mãos, a cada um de nós. Deus, te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vina, abraço, Vina Costa. Deus te abençoa. Glória a Jesus. Eu estou olhando, eu estou velhinho já, eu não estou enxergando mais. Eu ficando vovô, não estou chegando. Deus te abençoa, você é bem-vinda. Tá? Glória a Deus, aleluia. Então vamos estar encerrando. Adriano Orbenese, amém. Ei, Cristiano, amém, meu querido. Deus abençoe vocês todos. A sexta-feira tem a live da igreja, né? Sexta-feira às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, a live da nossa igreja. Tá bom, gente? Agora nós temos equipamento aí, nós temos, como é que chama? YouTube, né? Vamos. Temos YouTube aí. Também vai estar disponível lá no YouTube. Tá moderna a coisa. Deus vai operar sexta-feira, hein? Glória a Jesus. Se eu não estiver trabalhando, eu vou estar aqui também orando com vocês também, com os pastores. Mas se eu não tiver, porque eu não posso fazer quarentena, eles falam que eu sou imortal. Abraço, gente. Deus te abençoe. A paz. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Boa noite.